falar sobre o DESC. O que é o DESC? Ele é um trabalho curricular que a gente fez sobre a Ásia e nele nós falamos sobre a hidrografia, o crescimento populacional, a população e as questões ambientais. Que tudo isso a gente falou lá no debate, cada um foi ligando os pontos que eles tinham entre si. E também cada aluno da nossa equipe ficou para como se aprofundar mais em cada um, que a gente foi pesquisando as informações de cada um, foi vendo as palavras-chave de cada informação e tiramos os títulos. Eu vou falar sobre a pesquisa Braston. O que foi a pesquisa Braston? O que é? A pesquisa Braston nada menos é do que um debate, onde envolvendo o conteúdo da Ásia, onde tem as questões ambientais, a poluição, a população, a hidrografia. E com base a gente vai conversando sobre esses conteúdos, a gente vai identificando os problemas que tem através deles, tipo a poluição, por exemplo. E a gente vai dando ideias próprias da gente para resolver esses problemas. Boa noite, meu nome é Saulo e eu vou falar sobre o nosso tema que foi Ásia. Bom, nosso tema decidido pela nossa equipe, o professor fez assim, pediu que nós discutíssemos esse tema Ásia e fizéssemos uma pequena pergunta a partir dessa base, como podemos. A partir daí, eu e meus colegas dividimos o tema Ásia em 4 tópicos, relevo, hidrografia, população e economia. Logo após fazermos uma pesquisa mais aprofundada disso, nós chegamos a fazer esse debate, cada um discutindo o seu tema. Aí nós chegamos na seguinte pergunta: como podemos diminuir a poluição através da educação? Que apesar de ser uma pergunta meio que simples, bastante simples até, mas tem um grande impacto globalmente. Bem, eu vou falar sobre o storyboard. Esse trabalho era bem simples. Consistia na gente pegar um tema específico de uma pergunta que nós fizemos na aula passada e a partir dessa pergunta criar uma história em quadrinhos onde ia contar alguma coisa que se relacionasse a pergunta que nós escolhemos, que no nosso caso foi: como podemos diminuir a poluição na Ásia através da educação? Começamos a história pensando, a educação é a principal ferramenta de comunicação, de passar uma mensagem para as pessoas. Qual é o melhor tipo de pessoa para receber a informação? As crianças. As crianças, elas, além de ser o futuro, elas são muito receptivas a mensagens, a ideias passadas por adultos, e elas aprendem essas coisas muito rápido. Como você pode ver, por exemplo, até acontecimentos na China como o governo de Mao Tse Tung, onde através das crianças ele criou todo um governo com base onde aquelas pessoas cresceram ouvindo coisas sobre ele, como ele era um herói. Isso prova basicamente o que eu quero dizer nesse momento. Então, na nossa história, começa com um professor na sala de aula perguntando para o seu aluno exatamente a pergunta que a gente fez no início, que foi: como podemos diminuir a poluição através da educação? Nisso, alguns alunos dão umas ideias, dizendo através de cartazes, através de conversas nas escolas, nos bairros, através da educação, que poderiam passar nas escolas. E essas crianças vão sempre ter essa questão na cabeça, que é a parte elas não podem poluir, que isso é errado. Elas crescem e mais na frente da história você vê o Eduardo, que na história é um personagem, passando o aprendizado que ele teve para uma criança, que ela pergunta: por que a água está tão suja? Por que tem essas bolhas? E ele explica o porquê. E através da paciência e da educação, ele ter ouvido a criança e dito o porquê daquilo e como aquilo era prejudicial para a saúde do rio, ele conseguiu educar a criança que vai crescer com a ideia de que poluir é errado.
basicamente isso foi nosso trabalho. Carlos, desculpe pela demora para mandar para você. Eu agradeço e até a próxima.